Então, parábola do rico e de Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, deleitando-se a cada dia esplendidamente. E um pobre, de nome Lázaro, coberto de chagas, estava lançado junto ao portão dele, desejando saciar-se do que caía da mesa do rico. Além disso, os cães vinham lamber-lhe as chagas, e sucedeu que, ao morrer, o pobre, ao morrer o pobre e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. No rádio, levantando os olhos, estando em tormentos, viu Abraão de longe e Lázaro em seu seio. Ele, chamando-o, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia Lázaro para que mergulhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou aflito nessa chama. Disse Abraão: Filho, lembra-te as tuas coisas boas durante a tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, as coisas más. Agora, ele está sendo consolado aqui e tu estás aflito. Além disso tudo, está estabelecido um grande abismo entre nós e vós, a fim de que os que queiram atravessar daqui para vós não possam, nem atravessem de lá para nós. Disse, sendo assim, peço a ti, Pai, que o envies para a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes testemunhem, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormentos. Diz Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam a eles. Ele disse: não, pai Abraão, mas se alguém morto for até eles, entre os mortos, é uma, é uma parábola bem densa, né, como eu tinha falado. Então, a gente precisa ir com bastante calma nela, né? Porque antes da gente entrar propriamente nos personagens, nós precisamos situar essa parábola no tempo, como a gente sempre faz, né? Não no tempo dela, mas no nosso, né? Mesmo a gente olhando por essa perspectiva do momento em que aquilo aconteceu. Porque o espírito Lázaro, né? Aí olhando no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, ele diz algo para nós que deveria nos chamar bastante atenção. Ele diz assim, que cada época, né, ele afirma lá, é marcada sempre pelo cunho do vício ou da virtude que a irá perder, ele fala, ou salvar. Então, ele caracteriza a nossa ali, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. E ele traz o vício, né? E qual é o nosso vício? A indiferença moral. E a gente precisa parar aqui nesse aspecto, porque é sobre esse aspecto, né, que a gente vai começar a partir dessa perspectiva que a gente vai começar a nos transportar para essa parábola. Porque isso é preciso, né, da parte do Lázaro, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é bem cirúrgico, né, quando ele fala isso, e acaba nos incomodando, né, é algo que é incômodo para nós. Porque a gente vive numa civilização que alcançou patamares científicos e tecnológicos que não têm precedentes, né? Nós cruzamos aí oceanos em horas, a gente se comunica com o outro do outro lado do planeta em frações de segundo, nós mapeamos já o genoma humano, nós enviamos sondas, né, para outros planetas, para outros sistemas solares, e ainda assim, né, talvez precisamente por isso, por essa atividade intelectual apenas, excessivamente apenas, né,
Nós nunca fomos tão capazes de ignorar o ser humano que está ao nosso lado, né? E é possível ver essa maldade ao nosso redor, né? A indiferença, então, nesse aspecto que Lázaro nos traz, não é uma ausência ingênua. Isso é importante a gente entender. Ela tem uma anatomia, ou seja, ela tem um corpo, tem uma forma que ela se apresenta. Ela começa se apresentando com uma atenção bastante seletiva para nós, que é a capacidade que a gente tem e que é treinada de filtrar aquilo que nos incomoda, né? Nós continuamos olhando para a tela enquanto alguém tenta falar com a gente, né? Nós ficamos rolando, às vezes, o feed enquanto nós lemos sobre tragédias que não estão nos alcançando, mas a gente está consumindo elas, mas elas estão distantes. Nós desenvolvemos uma espécie de anestesia moral bastante sofisticada, quase elegante, a gente podia dizer, né? Que nos permite funcionar sem que a dor do outro nos atravesse. E nós chamamos isso, às vezes, de equilíbrio emocional. Isso é bastante chocante, né? Então, mas só que Jesus não chamava assim. Jesus não chamava essa indiferença moral de equilíbrio emocional, né? Jesus chamava isso de indiferença. E ele escolheu exatamente essa parábola para nos mostrar o que ela custa, né? Não ao outro, né, mas simplesmente a nós mesmos. E o Emmanuel, num texto que nunca vai perder a atualidade, pelo menos nesse momento em que a humanidade está vivendo, observa essa indiferença, observa para nós que essa indiferença é o pecado que não sangra, né? Olha que interessante, o quão sutil é isso, né? Por isso passa despercebido por nós. Ninguém se sente culpado por aquilo que simplesmente não fez, né? O mal ativo, a agressão, o roubo, a traição, esse tipo de invasão que acontece, né, em comunicações como essa, gera um remorso imediato para quem se dá conta, né, dessa agressão. Mas o mal por omissão, né, o mal por omissão, ele é o bem que se negou a nascer. Olha que interessante, a palavra que não se disse, a mão que nós não estendemos, esse mal é mais silencioso e talvez por isso mais perigoso, né? Porque, porque passa pelos nossos filtros morais, né? Sem disparar o alarme ético da nossa reflexão, porque a gente acaba não refletindo sobre isso. E é sobre exatamente isso que fala Jesus nessa parábola. O rico dessa parábola, ele não é descrito como um monstro. Ele não bate no Lázaro, ele não expulsa o Lázaro com violência, ele não faz mal ativo algum para o Lázaro. Ele simplesmente não o vê. E é essa a condenação. Não o que ele fez, né, mas o que ele não fez. Não é o ódio que ele cultivou, mas o amor que ele se recusou a praticar. E é bastante impactante isso quando a gente analisa com esse nível de profundidade, né? E aí, quando a gente começa a observar a figura do rico com mais cuidado, Jesus não dá um nome para ele dá um nome para Lázaro, mas não dá um nome para o rico. E é um detalhe significativo numa parábola, né, em que o pobre tem esse nome, né, porque o anonimato do rico que ele coloca aqui não é acidental, é pedagógico. Ele pode ser qualquer um de nós. Olha que interessante. Então ele tira o nome para que nós possamos vestir a carapuça conforme a nossa consciência nos alerta, né? Então ele se vestia de púrpura, né, se vestia de linhos finíssimos. No contexto cultural da época, essas marcas eram de forma inequívoca, vamos dizer assim, né, um nível de status elevado, né, e hoje ainda é, né, não tanto quanto antes, essas roupas reservadas, vamos chamar assim, aos mais abastados,
E esses abastados que ocupavam uma posição e uma distinção na sociedade. E ele se regalava esplendidamente todos os dias, diz a parábola. Não nas festas apenas, mas não nos momentos especiais apenas. É todos os dias. E era um modo de vida dele, desse rico. Uma constância que não se interrompia, né? E o lado de fora, que era Lázaro, né? Todos os dias também. Não era um encontro fortuito entre ele e Lázaro. Era uma presença permanente na porta do rico, dentro da parábola, né? O rico passava por ele, provavelmente várias vezes ao dia, e não via, né? Ou via e não enxergava. Então, aqui é uma diferença enorme entre essas duas coisas. Nós precisamos fazer aqui um movimento com sabedoria, como diz Emmanuel, né? Ampliar nossa noção de riqueza. Porque se nós reduzirmos a parábola aos recursos materiais, né, nós corremos o risco de não nos confrontarmos de forma, não nos confrontarmos rapidamente, né? Eu não sou rico assim como esse rico da parábola, né? Eu não tenho uma mansão, nem empregados, e eu não vivo todos os dias nessa descrição exata como Jesus coloca ali. E aí nós nos eximimos, nós nos afastamos, e nós, como eu falei lá no início, nós acabamos não nos colocando como parte, né, daquele momento, né, para quem Jesus queria falar, como uma manobra bastante elegante da nossa parte, né? E de interpretação que o texto pode ser feito desse texto. E quais são, né? Aí quando a gente vai refletir mais profundamente, quais são as riquezas que todos nós carregamos, né? Vamos transpor agora essa manifestação alegórica, ou melhor, essa descrição alegórica que Cristo trouxe a partir das vestes do rico e de todas as possibilidades que ele tinha, em detrimento das de Lázaro, e vamos olhar para nós e traduzir nas riquezas que nós temos hoje, né? É a proposta que Emmanuel faz para nós. E a primeira riqueza que a gente acaba se dando conta é o tempo, né? Nós dispomos de um tempo, muitas vezes em medidas diferentes, né? É verdade, no sentido do dia a dia, algumas pessoas trabalham mais horas, outros menos horas, né? Mas todos nós temos tempo, um tempo suficiente, se nós analisarmos, para adequarmos ele a um determinado comportamento, né? Em alguma medida, nós temos tempo que poderíamos oferecer, né? E frequentemente nós não oferecemos. O amigo, muitas vezes, que precisa conversar, o familiar que está sozinho ou está se sentindo incompreendido, às vezes um colega que está afundando em alguma situação e a gente está do lado percebendo e não se conecta. Um voluntariado que a gente pode fazer, né, e que sempre nós acabamos adiando para depois, e depois, e depois de quando a vida estiver menos corrida, né, e esse depois nunca chega, né. Outro aspecto da riqueza, ou melhor, outro tipo de riqueza que a gente pode transportar para o nosso dia, para esse nosso momento, é a riqueza do conhecimento. Então, muitos de nós têm acesso à informação, à formação, né? Perspectivas que poderiam transformar a vida de alguém, se a gente colocasse isso à disposição, né? Um conselho, muitas vezes, com generosidade, uma indicação, seja de livro ou de alguma outra coisa que essa pessoa poderia fazer, uma explicação que parece óbvia para quem já sabe, mas que abre mundos para quem não sabe. Quanto conhecimento nós retemos, né, seja por inércia, seja por nós não nos ocorrer que poderia ser útil para alguém. E a gente fica aprendendo isso, como o rico da parábola. E a gente pode olhar uma terceira riqueza, que é a afetividade, né, a capacidade que nós temos, naturalmente, de acolher, de escutar, com presença real, de fazer o outro sentir que importa,
né, que ele tem importância. E essa é uma riqueza que não depende de conta bancária, né? E é talvez a mais escassa entre nós. Que nós vivemos numa época em que as pessoas estão cada vez mais conectadas e cada vez mais sozinhas. E que a comunicação se multiplicou e a comunicação se refaz, né? Se rarefaz, vamos chamar assim, né? Se diminui nesse processo. E um gesto de atenção, quando a gente dá um gesto de atenção genuíno, né, não performática, vamos chamar assim, não apressada, mas real, né? Pode ser que alguém exatamente, pode ser que para alguém isso seja exatamente o que Lázaro buscava, né? Não um banquete, não, mas uma migalha, as migalhas dessa nossa afetividade, um mínimo de reconhecimento humano, de acolhimento. Uma quarta riqueza, né, que a gente pode olhar também, e que para nós aqui espíritas nos traz uma responsabilidade particular, é a luz doutrinária, ou seja, essa visão amplificada que os espíritos nos trouxeram, inclusive para fazer o que a gente está fazendo aqui, olhar essa parábola de uma outra forma, de uma forma espiritual, tá? Ainda mais ampla. E isso é o conhecimento do Espiritismo, é uma grande riqueza, né? A compreensão da imortalidade, a compreensão da reencarnação e da forma como ela é explicada pelo Espiritismo, da lei de causa e efeito, do amor, né, como princípio organizador do universo. Quantas pessoas, gente, quantas pessoas ao nosso redor vivem, né, aprisionadas em medos, né, desnecessários, em dores sem sentido, em timidez, por acomodação, né, por não saber como iniciar a conversa, muitas vezes, e aí nós deixamos, né, por esse medo de acomodação, a gente deixa de espalhar essa luz desse entendimento, né, que poderia ser uma luz acesa apenas por nós, nesse coração, naquele momento, né? Não exclusivamente por nós, mas naquele momento nós teríamos essa possibilidade. Então, o rico não é necessariamente um milionário nessa qualidade material. O rico é o qualquer um de nós, né, que detém recurso, seja ele material, sim, seja ele intelectual, seja ele afetivo, seja ele espiritual, e que os concentra, que retém, né, como num cofre do banco, e que vive esplendidamente no interior da própria existência, né, enquanto Lázaro está lá fora aguardando ali na porta. Quando a gente sai da garagem, quando a gente muitas vezes está dentro do nosso próprio apartamento, da nossa casa, né? Então, o nosso Lázaro, ele não é aleatório. No hebraico, ele deriva da palavra Eleazar, El-Azar, né, em hebraico, que significa Deus ajudou. Olha que bonito isso. Como as traduções vão tirando o espírito da letra, né? Quer dizer, Deus ajudou, ou Deus socorreu. Então, Jesus usa, inclusive, um nome, né, bem apropriado para a gente compreender com bastante profundidade isso. E essa é uma afirmação de fé cristalizada no nome, né? E Jesus, quando escolhe esse nome, ele fez com precisão, né? Ele dá esse nome ao mendigo da parábola justamente para que a gente possa compreender. Ele está dizendo, olha, essa manifestação que está aqui na parábola, né, ela tem uma representatividade de conexão com Deus. E a implicação é bastante profunda aqui, né? Porque os Lázaros que batem na nossa porta são, muitas vezes, são aqueles que, por meio dos quais Deus, de alguma forma, espera agir, né? Ou espera que nós ajamos, por meio dessa força que vem dele. Então, esses Lázaros são como se fossem instrumentos pelos quais a providência divina poderia se manifestar se nós nos tornássemos, de nossa parte, né, instrumentos dessa mesma providência. Então, sermos um pouco de Deus para esses Lázaros,
né, na camada onde nós nos encontramos. Então, esse nome nos diz assim, é esse que pede a ajuda, é aquele em que Deus, de alguma forma, confia que nós, né, que para nós, que seremos capazes de ajudar. Então, ele aproxima esses Lázaros para que ele possa atuar por meio de nós. E quem são esses Lázaros de hoje? São múltiplos também, assim como essa persona do rico. Mas ele deu um nome com essa precisão para que nós entendêssemos. Tem inúmeros rostos, né? Tem diferentes formas, e elas precisam de coisas diferentes. Elas chegam a nós de formas que nem sempre nós reconhecemos imediatamente como um pedido de auxílio. E por isso é preciso bastante atenção e oração para estarmos abertos para isso. Há o Lázaro da pobreza material. Esse a gente conhece de forma mais rápida, né? E esse nunca desapareceu, por mais que a nossa sociedade tenha se sofisticado, ele continua existindo. E é muito delicado isso. Ele está nas filas dos bancos, de alimentos, nas calçadas das cidades, nas periferias, sem saneamento, né? E nós temos, de alguma forma, cada um, alguma capacidade de resposta para isso. Que seja um gesto, que seja um engajamento coletivo em alguma ação, que seja, pelo menos, a recusa de nos tornarmos insensíveis, tá? Nem que seja por meio de uma oração. Muitas vezes a gente acha que não dá para pedir numa oração porque parece que vai ser só uma oração nossa, né, por aquele comunidade que está passando. Mas isso também é identificar o potencial de Deus em nós para conectar, se a gente não puder nos movermos até lá. Mas também há os Lázaros da solidão, né? E esse está em toda parte, incluindo nos ambientes mais iluminados e bem decorados que a gente conhece. É o idoso que vive num silêncio que ninguém visita, né? É o adolescente que sorri muitas vezes nas redes sociais e chora no quarto, e às vezes de forma absurda, né? De forma impactante, alguns se suicidam. É um adulto que carrega sozinho um peso que ninguém perguntou se ele precisava de ajuda. Esses Lázaros, muitas vezes, né, não têm chagas visíveis, né? Não tem chagas. Há o Lázaro da crise existencial, aquele que não encontra sentido, né, que vaga por explicações insatisfatórias o tempo todo, que bateu em portas de religiões, de sistemas filosóficos, sem encontrar o que ele está procurando, né? E esse Lázaro muitas vezes chega, né, até nós por caminhos bastante inesperados. Muitas vezes vem uma pergunta feita de passagem, né? Chega até nós num comentário, muitas vezes aparentemente casual, né? Numa busca que ele ainda não sabe nomear direito, e a gente tem que interpretar, né? E nós, muito preso no nosso cotidiano, né? Regalado por todas as regalias, que sim, por mais que nós ainda tenhamos necessidades, nós temos muitas regalias perto de muitos outros, não percebemos que ali está a nossa porta, né, pedindo, não necessariamente uma resposta, mas uma presença que ajude a formular a pergunta. Olha que interessante, para que ajude ele a chegar numa reflexão. E aí é onde entra Humberto de Campos nas nossas reflexões, porque ele, com um senso enormemente aguçado, que caracterizava, né, a personalidade desse espírito que estava encarnado aqui como escritor, continua observando no plano espiritual, através da sua escrita, que a parábola, né, ela não diz que o rico odiava o Lázaro. Olha que interessante, né? Ele diz apenas que ele o via, né? E essa pode ser a descrição mais precisa da nossa própria condição. Nós não somos cruéis, nós somos distraídos, né? Não somos malvados, mas somos indiferentes. Olha a sutileza disso, gente.
E Jesus nos avisa, assim, com uma clareza que não deveria nos confortar, tá? Ele diz que para os propósitos da alma, talvez não haja diferença tão grande entre essas duas coisas. Então, é importante a gente ficar atento a esse aspecto da indiferença. E a parábola, ela acaba por atravessar o limiar da morte ali, né, na sequência. Os dois morrem, né? E aqui começa a parte mais desafiadora, né, o mais desafiante e a mais iluminadora dessa narrativa que Jesus coloca para nós. Porque Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão, então a imagem é bela, né, e tão simbólica como todas as demais que a gente lê. O seio de Abraão aqui representa no imaginário judaico o repouso dos justos, né, a paz que sucede o sofrimento suportado, né, com dignidade, né, não é uma premiação arbitrária por ter sido pobre, né, ele só foi pobre, agora ele vai para lá, não é isso. É a consequência natural do que Lázaro cultivou interiormente, enquanto suportava as adversidades do plano físico na condição em que ele se encontrava. Então, não é a pobreza que fez isso, né, foi a maneira como ele suportou. E o rico, né, por sua vez, ele encontra um tormento. E aqui o Espiritismo tem nos oferecido, desde que nasceu, né, para nós, uma chave preciosa, né? O sofrimento no plano espiritual não é uma punição externa, ela aplicada por Deus, né, como um Deus vingativo, como se achava antes, se interpretava dessa forma. E é a experiência interior, né, na verdade, é uma experiência interior de uma consciência que se reconhece. E André Luiz, ao descrever isso nos planos inferiores, nos seus livros, né, no mundo espiritual, principalmente no Nosso Lar, em outras obras também, ele é bastante enfático nesse ponto. O sofrimento que os espíritos experimentam é o sofrimento da própria consciência que acorda. É o momento em que o véu da matéria se levanta e o espírito se vê com a nitidez que a vida encarnada frequentemente não permite. Então o rico acorda, né? E a primeira coisa que ele faz, de forma reveladoramente, vamos dizer assim, é pedir ajuda, né? Aí ele chama, pai Abraão, né? Tem misericórdia de mim. Manda Lázaro, né, que molhe a água, né, na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Então ele continua usando a mesma lógica da indiferença, né? De forma bastante curiosa, ele continua operando da mesma maneira. Ele não pede a Lázaro diretamente, ele pede a Abraão que mande Lázaro, né? Então ele continua o mesmo sofrimento. Ele continua enxergando Lázaro como um instrumento a seu serviço, não como um irmão. E talvez seja assim que muitas vezes nós achemos e enxerguemos as pessoas que estão numa condição como a do Lázaro, como a gente encara aqui, né? E Abraão responde para ele assim, com uma das frases mais densas que tem no Evangelho. Ele diz assim, filho, lembra-te, né, de que recebeste os teus bens em tua vida. E Lázaro, somente males. Olha que forte isso, né? Não é uma sentença fria que tu está recebendo, né? Ele é quase paternal, ele fala. Abraão o chama de filho, mas é a descrição de uma realidade que o rico agora precisa encarar. Ele usa o tempo que teve para o gozo próprio apenas. E Lázaro usou a diversidade que teve para cultivar algo que agora serve para ele nesse plano espiritual. A vida para ele foi uma escola. O resultado está na consciência de cada um. Então é como tu vive a tua condição, seja de rico ou seja de pobre, né? Seja de poucos recursos materiais ou de grandes recursos materiais, espirituais e de saúde. É como nós vivemos. Então, essa é a imagem do abismo, dessa diferença, né? Que ele diz assim, lá na passagem, está posto um grande abismo entre nós e vós. E o Espiritismo vem nos ensinar que esse abismo ele não é geográfico,
Ele não é uma muralha física erguida por Deus para separar os bons dos maus. É um abismo moral, vibratório, né? É um abismo que tem de duas consciências que chegaram ao plano espiritual em estados completamente distintos. Então, o amor não separa, ele aproxima, né? Mas é a ausência do amor que cria essa distância, que nenhuma intenção imediata consegue transpor. Por isso, André Luiz também não conseguiu sair em menos de 8, 16 anos, agora não me lembro, do plano espiritual. E é um pouco disso, é esse rico ali da parábola é o André Luiz descrito. Emmanuel também nos mostra que, quando ele vai comentar essa passagem, em vários dos livros, assim, ele faz uma observação, dizendo assim, que ela deveria nos mover para uma ação imediata, né? O abismo, ele não é eterno, assim como, voltando para o André Luiz, não foi eterno o tempo que ele ficou lá. O espírito que sofre não fica para sempre naquela condição. Mas, mas é uma travessia aquilo, né? Que tem um custo. E é o custo do aprendizado que não foi feito voluntariamente na encarnação e que vai precisar ser feito de outra forma, em outras experiências, num ritmo mais lento e doloroso de quem aprende pelas consequências em vez de aprender pela consciência. E é o que a gente está tentando fazer aqui. Buscar desenvolver em nós essa consciência para começar a colocar em prática agora isso, né? E a gente também pode olhar para um terceiro momento da parábola, né, que frequentemente a gente não percebe ou não dá, né, e que não se dá uma atenção que ela é merecida. O rico ali, em sofrimento, lembra dos 5 irmãos, né, que deixou o mundo, e que ele deixou no mundo quando desencarnou. E ele pede que Lázaro seja enviado a eles para testemunhar, olha isso, para que não venham eles a sofrer, né, e também ir para esse lugar de tormento. E é um gesto de amor tardio, né, não deixa de ser um gesto de amor tardio, mas o primeiro amor que o rico demonstra é, em toda a narrativa, né, de toda essa parábola. Mas no mundo ele não amou, né? Mas no sofrimento do além, ele se demonstra sensível e se lembra dos irmãos. E que é bastante tocante, né? Mas é também a descrição do que o André Luiz viu de perto, né? Os espíritos que, quando chegam no plano espiritual em condições difíceis, eles começam a ter essa preocupação com os que ficaram e que não tiveram essa visão enquanto viviam. E a dor desperta a sensibilidade que essa comodidade adormece, né? Adormecia nos outros. Mas a resposta de Abraão para ele é bastante desconcertante, né? Numa clareza muito profunda. Ele diz assim: tem Moisés e os profetas, ouça-nos, ouça-os, né? Tem as escrituras, tem os ensinamentos, tem os recursos que a tradição espiritual disponibilizou. Se não ouviram isso, não ouvirão nem que um morto ressuscite. Quantos mortos ressuscitaram para fazer o livro dos Espíritos, para fazer toda a codificação, para fazer todos os livros que o Chico psicografou, e até agora, muitos de nós espíritas não acreditamos na imortalidade. Então não adianta, gente. E é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo isso, né? Ele está dizendo algo para nós que ressoa em nós, né, com uma força particular, né, principalmente no nosso contexto espírita, essa revelação já existe para nós. O Espiritismo, com uma terceira revelação, ele veio completar e clarificar o que o Antigo Testamento e o Evangelho, os recursos para o desenvolvimento moral, eles estão disponíveis para nós. A questão não é a falta de informação, é a falta de disposição para transformar a informação em atitude, né? E esse é um ponto fundamental para esse movimento, né? A falta de disposição. E quantos de nós estudamos o Espiritismo há anos, né? Há décadas a gente está em contato. Quantos de nós lemos Emmanuel, André Luiz, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, né? Quantos de nós
com honestidade, né, podemos dizer que essa luz doutrinária transformou, né, de maneira concreta concreta e verificável, né, o modo como nós tratamos os Lázaros que aparecem na nossa vida. Isso me chocou bastante, né, quando eu comecei a refletir sobre isso. E a parábola, ela não foi escrita para os que nunca ouviram falar do Evangelho, né? Foi escrita para os que ouviram, né, e continuam ouvindo, sem que isso mude o essencial do nosso comportamento. E naquela época, quem falou foi o próprio Evangelho vivo, né? E essa é a provocação que Jesus nos faz. Ela é desconfortável porque é precisa, vai direto ao ponto. E a questão de toda a reflexão evangélica, né, feita com integridade, com honestidade, deve deixar no final, né, um ponto, uma pergunta. Isso foi bonito de ouvir, né? Isso foi bonito de ouvir, né? Essa é uma pergunta, né? E a questão o que eu vou fazer de diferente amanhã, hoje? Que gesto concreto essa parábola vai produzir na minha vida real? Esse é o ponto. Então, o evangelho ele não é para ser contemplado, ele é para ser praticado. A diferença entre o cristão e o estudioso do Cristo é exatamente essa. Um transforma o que aprendeu em ação. O outro acumula reflexões sem que elas mudem nada. Se torna um rico de conhecimento, mas se não coloca em ação, não transforma. Então, a gente pode aqui refletir sobre algumas propostas concretas que cada um pode adaptar para a sua realidade. Tá? A gente pode trazer algumas delas aqui. Uma delas é identificar um Lázaro na sua semana, né? E buscar esse Lázaro. Não é o Lázaro abstrato da humanidade sofredora, das guerras, enfim, que estão muito distantes de nós, que também merecem as nossas orações. Mas é o próximo mais próximo. Esse é mais fácil de amar à distância, como diziam os espíritos, né? O Lázaro concreto, próximo, né? O nome que tem um nome e rosto, né? Que tem cruzado o nosso caminho e ao qual a gente ainda não respondeu com a atenção que ele merece. Então pode ser um familiar, pode ser um colega, pode ser um vizinho, pode ser um frequentador do centro espírita, pode ser alguém que está à nossa porta, talvez há muito, muito tempo. A gente também pode olhar e fazer uma auditoria honesta das nossas riquezas, não apenas do nosso saldo bancário, né, mas do nosso tempo, como a gente falou atrás. Como que nós distribuímos essa reserva para os outros? Do meu afeto, né, com que qualidade de presença nós estamos disponibilizando para as pessoas que a gente ama? Isso toca bastante profundo na gente. Emmanuel vai fundo nisso. Do meu conhecimento espírita, do nosso conhecimento espírita, com que frequência ele sai da prateleira e entra nas nossas vidas, né? Na vida dos que estão ao nosso redor. Então, todos nós temos um mínimo de conteúdo já para levar ao outro. Não tenhamos receio disso. Então, um outro aspecto é combater a indiferença com atos pequenos, né? E realmente deliberados com atenção, com intenção. A indiferença, ela não se vence com grandes gestos heróicos, né? Uma vez por ano, tá? Então, no Natal eu vou sair distribuindo brinquedo para todo mundo. Na Páscoa eu vou sair distribuindo doce para todo mundo. Não é isso, gente. Não é sobre isso. Também isso faz parte. Mas vence-se, né? A gente pode vencer com uma decisão cotidiana de não deixar passar um olhar nos outros. Quando alguém fala com a gente, né, de uma pergunta com uma pessoa que realmente está esperando pela resposta, de oferecer antes de ser pedido. Né? Olha que legal isso. São atos menores, né, que uma migalha, às vezes, muito menores, mas que quando a gente vai somar a 365 dias num ano, elas compõem, ou 80 anos, né,
90 anos de uma vida, isso torna a gente diferente. E uma outra reflexão e esse talvez é o mais importante que a gente pode olhar, é permitir ser incomodado. E isso, eu confesso, é algo que realmente me toca quando eu li isso no Emmanuel, né? Permitir ser incomodado. A gente vive, na verdade, numa época em que o desconforto ele é tratado como inimigo, né? Porque a gente trabalha muito, a gente tem muito estímulo, né? Daí nós bloqueamos, nós vamos filtrando, nós vamos personalizando o nosso ambiente digital, né? Para que só nos chegue aquilo que nos agrada, né? Mas aquilo que não nos agrada começa a ficar de lado, né? E o incômodo moral, vamos chamar assim, a perturbação que nós sentimos quando a gente é confrontado com a dor do outro, é o início da resposta. É o sistema nervoso moral funcionando, vamos chamar assim. E a gente precisa deixar ele funcionar. Não anestesiar ele, né? Mas é o primeiro passo para sair da indiferença. E não se desproteger, porque a gente sabe que energeticamente, se a gente não fizer isso com uma abertura e com oração, né, com conexão com Deus, a gente pode também, né, de forma equivocada, se machucar. Mas esse movimento de permitir ser incomodado com a consciência de querer fazer o bem, de querer atender um Lázaro, porque também a gente precisa se reconhecer como um Lázaro, mas também como um rico, né? Somos os dois nessa parábola. Esse é o que Jesus tem nos chamado a atenção aqui. E Jesus vai terminando a parábola, e ele termina uma parábola ali com uma frase que, na verdade, não consola ninguém de maneira fácil, né? Ele diz assim: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se persuadirão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Não é uma frase de desespero, né? É uma frase de responsabilidade. Ele está nos chamando para a responsabilidade. Ela nos diz que a transformação moral não vem de milagres externos. Ela vem de uma decisão interior, que nenhum sinal do céu, né, nem Deus vai chegar aqui, nenhuma manifestação extraordinária, nenhuma evidência sobrenatural pode substituir a disposição do coração que escolheu amar da maneira que consegue agora. E aí o Espiritismo, com toda a riqueza, né, dessa revelação, com toda a beleza das comunicações mediúnicas que a gente tem, com toda a profundidade filosófica que ele nos legou, e que, né, a gente concorda com um ponto, né? A mediunidade não salva ninguém, gente. Não salva ninguém. O estudo não transforma ninguém. O que transforma é a prática do amor. Prática do amor. O que eleva é o gesto concreto de olhar para o Lázaro e decidir não passar adiante. A gente não está dizendo que o estudo, né, não ajuda, a gente não está dizendo que a, a mediunidade não é um processo, né, abençoado que foi nos dado para a gente fazer um atalho, mas todas essas são ferramentas para a gente praticar, não para a gente acumular. Esse é o ponto. Então, cada encarnação é uma oportunidade. E não é a última, a gente sabe, a misericórdia de Deus não se esgota numa única existência, mas cada uma carrega um preço de omissão. Olha isso. Um preço de omissão que vai precisar ser pago, né, ou precisará ser pago de algum modo, em algum momento. Isso fica gravado, né, nos arquivos da justiça. E carrega também a possibilidade, que é permanente, né, que é bastante generosa e é inesgotável, né, de começar a fazer diferente. Um pouquinho que seja cada dia. Então, o rico da parábola, ele não teve uma segunda chance naquela encarnação, mas o espírito que o animava, né, como todo o espírito, vai retornar e vai aprender e vai crescer, porque é uma lei, é a lei justa e progressiva, né? Ninguém fica para sempre à margem do amor e estacionado. Ele vai ser empurrado de alguma forma, no seu tempo, né?
E nós, né, que já estamos aqui agora com muitos Lázaros nas nossas portas, né, nós temos a chance a chance que o rico na parábola não aproveitou. Então, que a gente possa usar essa oportunidade, tá, meus irmãos. Então, que a paz de Jesus, né, nos envolva e nos mova, e que a gente possa sair dessa reflexão aqui, não apenas mais informados, mais reflexivos, né, mas um pouco mais dispostos a enxergar, né, e um pouco menos indiferentes, né, e um pouco mais vivos para o outro, né. Que Deus nos abençoe.